bom? Hoje a gente tá voltando aqui com a nossa aula 3 para falar um pouco sobre a divisão. Vamos lá. Na divisão, ela é uma das 4 operações fundamentais da aritmética, como a gente já viu. E ela consiste em dividir dois números, o dividendo e o divisor, que produz dois resultados chamados de quociente e resto. Seu símbolo é esse aqui que a gente pode ver que é um tracinho com a bola em cima e a bola embaixo. No entanto, ele pode variar, por exemplo, no teclado do computador, a gente usa o símbolo de barra, que pode aparecer em algumas questões como barra também, e em outros casos a gente usa dois pontos. A divisão é o ato de dividir em partes iguais para todos. O número que está sendo dividido em partes iguais, a gente chama ele de dividendo. O número que indica em quantas vezes vamos dividir, é chamado de divisor, e o resultado é chamado de quociente. O que sobra, a gente vai chamar de resto. Aqui eu botei uma observação para a gente lembrar que a divisão é o inverso da multiplicação. E a gente vai ver um pouquinho no exemplo o porquê ela é o inverso da multiplicação. Temos aqui no exemplo que 15 dividido por 2 vai ser igual a 7 e sobra 1. Portanto, tem-se como resto o número 1. A gente vai ler que 15 dividido por 2, que é igual a 7. É assim que a gente lê a equação. E aqui a gente vai explicar um pouco sobre esse exemplo. 15 vai ser o meu dividendo e 2 o meu número divisor. 7 é o quociente, ou seja, o resultado, e 1 é o resto, ou seja, o que sobra como resto da divisão. O resto existe quando a divisão não é exata. A gente pode ver que 7 vezes 2 vai dar 14, ou seja, 15 menos 14 vai sobrar 1, ou seja, essa divisão não é exata. A gente vai chamar a divisão de exata somente quando o resto da divisão for igual a zero. Para a divisão acontecer, ela tem uma condição de existência, que é a gente considerar dois números naturais, n e d, tais que se dividimos eles por um divisor, teremos o quociente q e o resto r. Essa regra deve obedecer às seguintes condições. Aqui tem essa regrinha, que é o meu dividendo tem que ser igual ao quociente vezes o divisor, mais o meu resto. E o resto tem que ser maior ou igual que zero e menor que o meu divisor. Eu botei um exemplo aqui, para a gente descobrir se a gente fosse querer saber o que é o dividendo. Não sei quem é o dividendo, mas eu sei que meu quociente é 5, meu divisor é 3 e meu resto é 1. Ou seja, 5 vezes 3 vai dar 15, mais 1 vai dar 16. E a gente sabe agora que o nosso dividendo era 16, ou seja, 16 vai ser igual a 5 vezes 3 e vai sobrar 1. Vai ter como resto 1. É um exemplo de uma divisão não exata. Aqui tem outro exemplo, que a gente vai falar um pouco sobre esse exemplo, que é 12 dividido por 3 igual a 4. Eu botei aqui o N, o R, o D e o Q nessa imagem. E a gente vai botar aqui o que é o N, o que é o D, o que é o R, o que é o Q, dividendo, divisor, resto e quociente, para a gente entender um pouco melhor sobre a imagem. E aqui a gente tem, né, 12 dividido por 3 igual a 4. Por quê? Porque 4 vezes 3, nesse processo aqui, vai ser igual a 12. E 12 menos 12 vai ser 0. Logo, 12 dividido por 3 vai ser 4. O 4 vai ser meu quociente. O 3 é meu divisor. O 12 é o dividendo, é o número que eu quero dividir. E o resto é 0. Nesse exemplo, podemos entender melhor aqui que a divisão de 12 por 3 tem como quociente 4. E o produto de 4 vezes 3 não pode ser maior que 12. Vamos supor que aqui fosse o número 5. 5 vezes 3 iria dar 15, ou seja, ia ser um número maior do que o meu número que eu quero dividir, que é o meu dividendo. Ou seja, não poderia ocorrer essa divisão. Ou seja, o produto do quociente e o divisor tem que ser maior, não pode ser maior que o número de dividendo. Vamos estudar agora algumas propriedades importantes. A divisão não é comutativa, ou seja, a ordem de dividir importa sim a ordem que os números vêm. Ou seja, dividir 2 dividido por 1 é igual a 2. E se eu dividir 1 dividido por 2, vai ser igual a 0,5. Portanto, a comutatividade não vale para a divisão. Valia somente para a adição e para a multiplicação, onde a ordem que os números vêm não importa,
o resultado será o mesmo, mas na divisão não. Se mudar a ordem, muda o resultado. Ela também não é associativa, ou seja, a associatividade não vale na divisão. Por exemplo, dividir 4 dividido por 2, entre parênteses, dividido por 2, vai ser igual a 2 dividido por 2, que vai dar 1. E se eu mudar o parênteses de lugar aqui, ó, como a gente está fazendo, tem resultado diferente de 4 dividido por, abre parênteses, 2 dividido por 2, vai ser igual a 4 dividido por 1, que é igual a 4. Ou seja, se eu mudo o lugar do parênteses, vai mudar o meu resultado. Ou seja, ela não é associativa. A gente tem que lembrar que os parênteses têm prioridade para a resolução da nossa equação. Não somente na divisão, mas na multiplicação, em qualquer coisa, o parênteses tem essa prioridade. Ou seja, deve ser resolvido o primeiro parênteses para depois o que está fora do parênteses. Na próxima propriedade aqui, a gente vai falar um pouco sobre o fechamento. Que no fechamento, ele não se satisfaz aqui na divisão. Porque vai ocorrer um caso particular, que é a divisão por zero, que não tem resultado real, ou seja, nenhum número pode ser dividido por zero, que é o que tem aqui. A divisão por zero não tem como resultado o número real. Não vai ocorrer o fechamento por causa desse caso especial, dos números divididos por zero, que não pode ocorrer. E o zero também, ele é a propriedade de anulação, porque o número zero anula o resultado quando dividido por qualquer número real, ou seja, 0 dividido por 2 vai dar 0. 0 dividido por 1 milhão vai dar 0. Qualquer coisa dividido por em que o zero esteja dividindo vai dar 0. Porém, nenhum número real pode ser dividido por 0. Eu trouxe alguns casos particulares para a gente não esquecer. Tem aqui, ó, um número dividido por 1 tem como resultado ele mesmo, ou seja, 2 dividido por 1 vai ser igual a 2. Porém, se eu pegar o 2 e dividir por ele mesmo, que é o número dividido por ele, tem como resultado o número 1. Ou seja, 2 dividido por 2 vai dar 1. Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. O zero dividido por qualquer número tem como resultado o próprio zero. Ou seja, 0 dividido por 2 vai ser igual a 0. E nenhum número real pode ser dividido por 0, que foi o que a gente estava falando sobre as propriedades. Agora a gente vai praticar um pouco. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente ver. Trouxe um exemplo de exata, uma divisão exata e um exemplo de divisão inexata. 15 dividido por 2 igual a 7 e 14 dividido por 2 igual a 7. A gente vai ver que uma vai restar 1 e a outra vai ser uma divisão exata, que o resto vai ser 0. Ou seja, quando dividindo dois números, devemos dividir o dividendo pelo divisor. O resultado dessa divisão é o quociente. Para encontrar o resto dessa divisão, basta multiplicar o quociente pelo divisor e subtrair pelo dividendo. Ou seja, 15 dividido por 2 vai ser igual a 7, porque 7 vezes 2 vai dar 14, e 15 menos 14 vai sobrar 1. No outro caso aqui, 14 dividido por 2 dá igual a 7. 7 vezes 2 é 14, 14 menos 14 vai dar 0. Ou seja, esse primeiro caso é inexato, tem o resto 1, e o segundo caso vai ser um caso de exato, que o resto é 0. E ficamos por aqui por hoje.